Bom, prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Estou chegando meio de paraquedas, eu estava viajando, então ainda estou meio com o fuso horário trocado aqui. Mas, enfim, eu acho que é uma oportunidade bacana, porque o Cidade Baixa tem uma coisa peculiar, é que ele é um filme que meio que nasce do desejo de falar da cidade. Quer dizer, a cidade, o falar da cidade quase que precede o roteiro. Vou contar um pouquinho de como surgiu o Cidade Baixa. Na época que eu resolvi, que eu parti para fazer o filme, na verdade eu trabalhava como assistente de direção do Walter Salles e estava me preparando para fazer o filme Diários da Motocicleta, como assistente de direção dele. Estava tudo certo, a gente ia fazer inclusive uma viagem de carro, eu e o Walter, reproduzindo a viagem do Che Guevara, já estava estudando América Latina e tudo. E a gente estava em Los Angeles finalizando um filme do Walter também, O Abril Despedaçado, que eu fui roteirista. E quando eu estava já pensando que na semana seguinte iria viajar pela América Latina, o Walter me falou assim: olha, eu acho que que você não deveria fazer essa viagem. Eu tomei meio um susto. E aí ele foi super generoso e disse assim: eu acho que você já está pronto para fazer seu filme. É injusto, é bom para mim que você faça essa viagem, mas para você, porque você já está pronto para seguir caminho sozinho. E vamos fazer um filme seu, né? Em vez de você fazer o meu filme, eu vou produzir um filme seu. E você tem alguma ideia na cabeça? Eu falei: eu tenho alguma coisa, mas na verdade eu não tinha nenhuma ideia para fazer um filme. E logo depois dessa conversa surgiu um investidor que gostou muito de um documentário que eu havia feito, chamado Onde a Terra Acaba. E, enfim, ele resolveu patrocinar quase que inteiramente o meu próximo filme, fosse ele qual fosse. Então é um caso raro assim de você ter o dinheiro para fazer um filme e não tinha nenhuma ideia de que filme fazer. O único, talvez. Mas enfim, eu tinha um problema nas mãos porque tinha esse dinheiro e tinha que rapidamente bolar. Aí me bateu a primeira ideia de fazer um triângulo amoroso, de trabalhar, era uma coisa abstrata assim que eu tinha na cabeça. E isso era uma coisa que estava desde o começo. E depois eu queria fazer um filme que tivesse a cara de Salvador. Esse investidor, inclusive, era um cara da Bahia, e falou: eu queria investir num baiano que falasse sobre Salvador. Então, basicamente, eu tinha essas duas coisas: a ideia de um triângulo amoroso e a ideia de Salvador. E foi um processo que demorou algum tempo para chegar no filme. Eu costumo me isolar para escrever, então nessa época eu estava me isolando em Itaparica, uma ilha que fica bem de frente para Salvador. Aí eu ficava lá escrevendo. Eu estava trabalhando na Videofilmes com a produtora do Rio, do Walter Salles. E aí eu chegava de Itaparica, lia o roteiro com o Eduardo Coutinho, o João Moreira, o Walter Salles, o Carinho, que acabou virando roteirista. E eu nunca estava satisfeito com o resultado, eu ia e voltava, e as pessoas sempre falavam que tinha uma coisa ainda que não era verdadeira e tudo. E eu ficava... na verdade, assim, uma coisa que para mim era muito clara, que eu queria fazer um filme que tivesse a cara, o cheiro da cidade, assim. E aí eu ficava ali escrevendo, e aí eu lembro que tiveram dois momentos assim decisivos assim para encontrar o filme, que foi primeiro quando eu me isolei com o Karim. Aí tem uma curiosidade: quem assistiu o filme de ontem, Madame Satã, eu escrevi o roteiro do Madame Satã e o Karim, que é o diretor do Madame Satã, escreveu o roteiro do Cidade Baixa. A gente escreveu em dupla os dois roteiros. E aí a gente passou algum tempo, passei uns 15 dias não escrevendo o filme, mas tentando entender que filme, o que é que eu gostaria de dizer com o filme. Esse foi um período importante. E depois eu me lembro de alguns momentos assim que foram chaves, assim, que me fizeram... quando eu estava achando que o roteiro estava muito romântico, muito distante da realidade, teve uma vez que eu atravessei a ilha de Itaparica e cruzei de ferryboat, assim, era dia da festa de Senhor do Bonfim. E aí eu fiquei um tempão observando o modo das pessoas se comportarem. Eu acho que tem um modo muito peculiar da Bahia, principalmente dos negros da Bahia, que eu acho que
tem um jeito, principalmente de lidar com a sexualidade, que é muito, muito peculiar, assim. Eu queria fazer com que isso chegasse dentro do filme. E aí, depois de um montão de tentativa, teve um momento que eu acho que foi decisivo para fazer o filme, foi quando eu me mudei para a Cidade Baixa. Eu passei mais ou menos uns 3 meses morando no Cais do Porto, nos puteiros, frequentando aqueles que na Bahia chama bregas, que é, enfim, os lugares, as casas ali onde frequentadas pelos marinheiros. E acabou que o roteiro final e o filme é quase que documental, ele é todo quase que inteiramente feito a partir de situações que eu vi, ouvi ou senti. Eu acho que uma coisa que eu acho que tem no filme, assim, que eu queria fazer um filme que um baiano se reconhecesse nele, assim. E depois do filme pronto, foi uma coisa bem legal, assim, de ver, assim. Muita gente dizia que o filme tem cheiro de Salvador, assim, cheiro de que dendê com urina nas ruas, assim, e eu acho que a gente conseguiu. Uma outra influência muito importante foi quando eu descobri muito o filme, foi a de um livro do Mário Cravo Neto, chamado Laroyer, que são fotos de Salvador, que é o livro que eu acho que continha mais o espírito da cidade que eu via. Então, basicamente, o filme que fala meio por si, ele fala melhor do que eu posso falar. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que tem uma coisa curiosa, que é um filme que nasce do desejo de ser fiel ao espírito de uma cidade. E agora, uma coisa só sobre Cidade Baixa. Na verdade, o Cidade Baixa, o filme não é só localizado na Cidade Baixa, tem cenas na Cidade Alta. A Cidade Baixa é mais uma cidade baixa, no sentido baixo meretrício, de classe baixa, é mais baixa, assim, do ponto de vista humano, porque ele não é necessariamente localizado na parte baixa da cidade. E nem a Cidade Baixa necessariamente é mais... Não, toda a Cidade Baixa é mais pobre do que a Cidade Alta.